Fala, Tucuju. Então, você que está interessado em prestar, né, fazer o concurso para ser um oficial do Bombeiro Militar do Amapá, então cola com a gente que hoje a gente vai conhecer um pouco mais a banca FCC, né? Justamente para ter um parâmetro de como ela cobra principalmente as ciências da natureza, né? Que é uma, vocês que devem estar, que já estão estudando, eu espero, e vão verificar, né, que não tem tantas questões assim, né, dessa parte de física, química e biologia da banca FCC, né? Então a gente vai analisar essa prova, né, que é uma prova que foi aplicada pela FCC para bombeiro militar, também no estado do Amapá, né? Só que para soldado em vez de oficial, né? Mas é um bom parâmetro para a gente ter uma noção de como essa banca vai cobrar da gente, né? Pode cobrar da gente num concurso de oficial, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos iniciar a nossa resolução da nossa prova, né? Aí eu vou também me apresentar, né? Para aqui no YouTube, a galera não me conhece ainda, né? O pessoal que já está acompanhando a gente na mentoria já me conhece um pouco, né? Eu fiz uma aula lá, me apresentei e é isso, né? Então quem sou eu? Chamo Patrick, tá? Eu sou formado em Engenharia Química na Universidade Estadual do Amapá, sou acadêmico de Medicina na Universidade Federal do Amapá e tenho 3 aprovações de concurso público, tá bom? Assistente administrativo lá em 2014, PRF 2000 desde 2019 e estou aguardando nomeação de auditor fiscal do trabalho que eu passei e fui aprovado ainda este ano, tá bom? Então, como eu falei, tá aqui a nossa querida prova, né? A prova que foi aplicada para o concurso de soldado. E vamos iniciar com a matéria mais querida de todas, né? Com a química, tá bom? Então, vamos ver como a FCC iniciou, né? Como ela iniciou a prova, né? Qual foi a primeira questão, o que que ela trouxe para a gente? Então, vamos lá. Ela traz o seguinte: traz o iodo, né, radioativo, foi empregado pela primeira vez em 1941 no Massachusetts, quando Hesses e Robert trataram pacientes com hipertiroidismo. Dependendo da dose de iodo radioativo administrada, pode ser necessária a internação do paciente, geralmente em um quarto especial para impedir que outras pessoas sejam expostas à radiação, né? Aqui a banca faz muito isso, né? Como característica só para enrolar a gente, mas o que que ela quer saber exatamente? Ela quer saber o que que é esse isótopo aqui, né? Que é esse daqui, né? Ficou um pouco desconfigurado, mas o que que é esse isótopo aqui, o que ele possui, tá bom? Então ele quer saber a quantidade, né? De prótons, nêutrons e tudo mais, mas ele deu pra gente o símbolo, né? Então fica bem fácil da gente descobrir o que que ele quer. A gente está dando aqui o iodo, né? Ele diz que tem 131 e 53. Beleza? Esse 53 é o que aqui vocês lembram? É o número atômico, tá? O número atômico é o que caracteriza o átomo e também é o que vai dar aquela os elementos são distribuídos na tabela periódica através, né, crescentemente do número atômico também. Então isso que é o número atômico, tá? Ele fica aqui na parte de baixo aqui do da representação do elemento químico, né? E ele significa o quê? Ele diz respeito à quantidade de prótons, tá bom? Então, o número atômico é o que caracteriza um átomo e ele diz respeito à quantidade de prótons que esse átomo tem no seu núcleo, tá bom? Isso que é o número atômico, tá bom? Então, a gente já pode ver aqui, né? 53 prótons, né? Tá aqui. A gente já elimina a alternativa D e a alternativa E, beleza? E agora ele quer saber a quantidade de nêutrons. Ele não nos deu diretamente a quantidade de nêutrons, né? O que que ele vai dar para você? Aqui em cima, isso aqui, vocês lembram o que que é? Isso aqui é o número de massa, tá bom? Esse aqui é o número de massa, beleza? O que que é o número de massa? Tem aqui embaixo, ó. O número de massa, ele é a o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Porque a gente viu, a gente lembra que a massa do elétron é desprezível, né? Então, quando a gente fala em número de massa, a gente vai considerar só basicamente a massa, o número de prótons, né? E o número de nêutrons, basicamente os que estão no núcleo do átomo, né? A massa do átomo, ela se concentra no seu núcleo, tá bom? E a quantidade de massa, ela é justamente isso, ó. O número de prótons aqui, ó, mais o número de nêutrons, né? As partículas nucleares, tá bom? Do átomo. Ou o número atômico, que é a mesma coisa, né? A gente viu que o número atômico representa o número de prótons nesse átomo, mais o número de nêutrons, tá bom? Então, vamos lá. Beleza? Então, aqui ele diz que tem 131, é o número de massa. Então, o que... Já que o número de massa, eu vou colocar aqui, fazer mais passo a passo para vocês, tá bom? O número de massa vai ser igual ao número de prótons mais nêutrons. Eu tenho, então, que o número de massa, a gente já sabe, né? É 131 igual prótons mais nêutrons, tá bom?
Então, para mim achar o número de nêutrons, eu vou jogar o prótons, que está desse lado, para esse outro lado aqui, né? Então, só reorganizando, né? Mudando de lado, os nêutrons vai ser igual a 131, né? Estava aqui desse lado. Agora, esse aqui estava positivo para ser negativo, né? Então, menos o número de prótons. Então, eu vou ter que o número de nêutrons é igual. O número de prótons a gente já sabe, né? Quantos são 53, a gente já achou. Então, vai ser 131 menos 53, que vai dar 78, beleza? Então, aqui o número de nêutrons é 78, tá bom? Então, o que sobra, né? Então, já que a minha massa é composta de prótons e nêutrons, né? Então, o que não for prótons dessa massa, o que sobrar vai ser nêutrons, tá bom? Então, essa questão está nos ensinando, né? Lembrando que quando está estudando para a prova, a gente não faz uma questão para acertar, pessoal. A gente quer acertar, mas a gente faz para aprender, né? Então, isso que essa questão está ensinando para a gente, né? Se você acertou, você errou, o importante, principalmente, é você treinar e aprender com a questão, tá bom? Beleza? Aí aqui um esqueminha, né? Aí aqui tem mais uma informação extra, né? Que no estado fundamental, o número atômico, né? Que é o número de prótons, é igual ao número de elétrons, né? Lembrando que no estado fundamental, um átomo ele é eletricamente neutro, né? Então, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas, tá bom? Beleza. Agora a gente vai iniciar agora a segunda questão, né? Vamos ver o que a FCC cobrou agora da gente, tá bom? Um elemento químico mais eletronegativo, localizado no grupo 17, deixa eu circular aqui, no grupo 17, e no segundo período da tabela periódica, tende a formar. Ó, quer saber que a gente tem de formar o quê? Olha as opções, né? Ânions ou cátions, né? Basicamente é isso que ele quer saber pra gente, né? Então, onde é que está esse elemento químico que ele está falando, né? Então, está no grupo 17, ali na 17, né? Ou também 7A. Esse é daqui, faz parte daqueles elementos que a gente tem que saber, né? A família 7A você tem que saber, né? São os halogênios, tá bom? E os halogênios, eles são quem? Só para recapitular, né? O fluo, cloro, bromo e iodo. São os principais, né? Essa família 7A, ela é a família que está mais na extremidade, né? Direita ali da tabela periódica, os elementos mais eletronegativos, tá bom? Se eles são eletronegativos, vocês lembram que a eletronegatividade da tabela periódica, ela cresce nesse sentido, né? Então, se ele é um elemento eletronegativo, quer dizer que ele tem capacidade de receber átomo, né? Ele vai arrancar um átomo e vai ganhar um átomo. É isso que significa essa eletronegatividade dele, né? Então, se ele vai ganhar um átomo quer dizer que ele vai ficar negativo, né, irmão? Vai ficar negativo, não é mesmo? Ele está ganhando uma carga negativa, ele vai ficar mais negativo. Tá bom? E qual é cátion ou ânion que tem essa carga negativa? Quem tem a carga negativa são os ânions, tá bom? A gente diz que esse Nzinho aqui do ânion, ele é de negativo, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, só aqui na primeira lacuna, já vou eliminar duas alternativas, né? Que dizem que era cátion. Não, não vai ser cátion, porque ele fala que é da família 17, na família 7A, que são os halogênios, e eles tendem a ganhar elétron, então eles vão ficar negativos e vão se transformar em um ânion, tá bom? Beleza. E de carga, né? Qual seria a carga desse elétron? Ele está na família 7A, né? Família 7A, então, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada, tá bom? Tem 7 elétrons nessa última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, quantos elétrons ele precisa ganhar para ficar estável, né? Para atingir aquela teorema do octeto, né? Então, ele tem que ganhar mais um átomo. Se ele vai ganhar mais um átomo já, um elétron, né? Nessa ligação, ele vai ter que ganhar um elétron. Então, se ele vai ganhar um elétron, ele vai ganhar uma carga negativa, então vai ficar com uma carga negativa de -1, beleza? Porque ele precisa ganhar um elétron e vai ficar com carga de -1, tá bom? Então, aqui fala que é 2, já era. Então, vamos ficar entre a C e a A, beleza? Nessa configuração, sua última camada eletrônica possui quantos elétrons? Beleza? Então a gente já viu, né, que para ficar eletricamente estável, né, para ficar estável o átomo nessa ligação química, ele vai ganhar um elétron e vai ficar com 8 elétrons, tá bom? Então a alternativa correta é a letra A, tá bom? Aí aqui também mais um esqueminha aqui, né, só para a gente relembrar, né? Como eu falei para vocês, quando o átomo ele está eletricamente neutro, né? Ele está um átomo neutro no seu estado fundamental, o número de elétrons aqui, né? É igual ao número de prótons, tá bom? Por isso que a carga dele
não tem carga, né? Tá neutro, né? Vamos dizer carga zero, tá bom? Agora um cátion, né? Esse cátion aqui, dizem que o Tzinho aqui, ó, ele é de positivo, tá bom? Então vocês vão lembrar que ele está positivo, então quer dizer que ele o quê? Que ele perdeu um elétron, tá bom? Ele perdeu um elétron, ele ficou com 3 elétrons, né? Então ele tá com 4 cargas positivas, então ele tá com a carga total dele é positiva. Ele ficou com uma carga positiva, por isso que ele virou um cátion. Aqui o ânion, eu falei para vocês que é de negativo, né? E ele ganhou um elétron. Então, ele tem um elétron a mais que prótons, então ele vai ficar com uma carga negativa, beleza? Terceira questão, tá bom? A incompatibilidade entre produtos químicos pode ser definida como condição na qual determinado produto tornam-se perigosos quando manipulados ou armazenados próximos a outros, com os quais podem reagir criando situações perigosas, como a geração de gases, calor excessivo, explosões ou reações violentas. Por exemplo, o ácido fosfórico concentrado é incompatível com bases fortes. O ácido fosfórico concentrado é incompatível com bases fortes como. Ou seja, com bases fortes como. Isso aqui é um pouco de português, né? Ele quer que você exemplifique, dê um exemplo de base forte, tá bom? Então, o que que é uma base forte? Vamos relembrar? Vamos relembrar primeiro o que que são os ácidos e bases, né? Principalmente base, né? Porque a questão está trazendo para a gente uma base. Então, para o conceito lá de bases de arrênios, a base são substâncias que liberam OH, né? Diferentemente dos ácidos que liberam H+, tá bom? Então, as bases vão liberar OH-, tá bom? E são exemplos de bases, o hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio, tá bom? Beleza? E a força, e Patrick, com relação à força dessas bases, como é que eu vou saber? Beleza. A força, assim, a força de uma base, ela está relacionada com o seu grau de ionização, né? Mas, e como é que eu vou saber o grau de ionização? Tem outro jeito mais fácil, né? Que é justamente de você encontrar, saber com quem esse OH está ligado. Então, se for com as famílias aqui, ó, dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, vamos dizer que são bases fortes, tá bom? Porque tem um alto grau de solubilização, beleza? E se for com as demais bases, né, que não tiverem o OH ligado às famílias 1A e 2A, vamos dizer que são bases fracas, beleza? Então, ele quer saber, então, quais são as bases, né? Primeiro, a gente vai eliminar logo o que não é base. Esse aqui não é base. Esse daqui não é base, né? Na verdade é um sal, beleza? Você vê que não tem OH não tem nem OH e nem H+, né? Então não é ácido e base. Beleza? São sais. E beleza, vamos deixar daqui, né? Que a gente tá vendo um OH aqui, né? Apesar de ser orgânico ali, mas vamos deixar por enquanto. Aí ele fala que base forte é aquela que está ligada à família 1A e 2A. Vocês lembram quais são os elementos da família 1A e 2A? Esse aqui também a gente tem que saber, né? Que são os alcalinos e os alcalinos terrosos, tá bom? Lá no nosso curso a gente viu uns macetezinhos para lembrar essas famílias, porque elas são importantes para resolver esse tipo de questão de química, tá bom? Então, qual é a família 1A? Lembrar o nosso mnemônico, né? Li, NAC, Roubou, Césio, na França. Beleza? Essa aqui é a 1A. Beleza? E a 2A, Petro? Qual é a 2A? 2A, cara, é a bela Margarida casou com o senhor Bara. Beleza? Essas são as famílias 1A e 2A. Então você está me falando que se tiver um OH, uma base ligada a essas duas famílias aqui, a esses elementos químicos, ele vai ser uma base forte? É isso mesmo, tá bom? Então aqui na nossa alternativa a gente tem algum desses elementos que estão aqui. Olha aqui, ó, o potássio, tá bom? Então estamos aqui o potássio na família 1A. Então aqui é a nossa base forte, tá? Beleza? Então aqui o nosso gabarito da questão, tá bom? Então, esses são os mnemônicos para vocês gravarem a família 1A e 2A. Vocês vão ver que vai dar para resolver questões de tabela periódica, mas também de reações químicas. Tudo é importante saber essas famílias de alcalinos e alcalinos terrosos para diversas questões. Então, vocês têm que decorar, não dá para decorar toda a tabela periódica, né? Mas essas duas famílias aqui, os halogênios, os calcogênios, esses aí vocês vão ter que decorar realmente, tá bom? Beleza. E nossa terceira questão, estão partindo para metade da prova, tá bom? Então, a incompatibilidade de produtos químicos pode ser. Essa aqui já foi essa questão. Agora a quarta questão. Tá bom. Já passamos da metade, então. O gás butano é um dos gases presentes no gás de cozinha.
A seguir está representado a reação de combustão completa desse gás. Nessa reação, a variação do número de oxidação do átomo é, então, uma questão de NOx, né? Número de oxidação, tá bom? Ele quer o número de oxidação, né, do oxigênio, né? A variação desse número de oxidação, beleza? Então, a gente tem que o NOx é justamente essa carga, né? Essa carga real, aparente, que um átomo vai ter numa ligação química, de acordo com que o elétron, que ele vai ganhar ou perder elétron, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no cloreto de sódio, né? No sal de cozinha aqui. O, o sódio doa um elétron, né? Então, ele vai ter carga de mais um, beleza? Ele está perdendo tá perdendo um elétron, tá perdendo uma carga negativa, então ele vai ficar positivo, beleza? Então, esse seria o NOx do sódio no sal de cozinha, tá bom? E o cloro, ele vai ganhar esse elétron. Se ele vai ganhar esse elétron, está ganhando uma carga negativa, então vai ficar com NOx de -1, beleza? Então, aqui ele quer no oxigênio, tá? Então, aqui a gente tem que, nesse lado aqui dos produtos, o oxigênio está ligado a um outro átomo de oxigênio, né? Tá formando aqui o gás oxigênio. Ele tá sendo, nesse caso, uma substância simples. É o oxigênio ligado com o oxigênio. Nesses casos, vocês vão lembrar sempre que, nesses casos, o NOx, ele é zero, beleza? Por serem átomos iguais, então não há essa carga aparente, né? Porque nenhum está ganhando o elétron, eles estão compartilhando literalmente o elétron, né? Já que eles têm mesmo eletronegatividade, o átomo vai ficar bem distribuído entre os dois. Então há esse NOx zero, não há essa carga, né? Ninguém está puxando o elétron para a nuvem eletrônica para si, né? Tá bom? Beleza? Então aqui o NOx dele é zero. E aqui? E aqui, Petro, qual vai ser o NOx do oxigênio na ligação com o carbono? Quem é mais eletronegativo? É o carbono ou o oxigênio? Vocês lembram quais são os elementos mais eletronegativos? Tá? É o Franklin, tá bom? É o Franklin que são os elementos mais eletronegativos. Justamente o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele tem essa capacidade de receber o elétron, né? De puxar a nuvem eletrônica para si. Então, o oxigênio, ele é da família 6A, então ele faz duas ligações, tá bom? Com o carbono. Então, eles estão assim, os átomos, a ligação do gás carbônico. O carbono faz 4 ligações e o oxigênio faz 2 ligações. E como o oxigênio é mais eletronegativo, então ele está recebendo esses 2 eletrozinhos aqui, tá bom? O NOx dele, então, nesse caso, com quem recebe 2 cargas negativas, foi para o NOx quanto? -2, né? Está recebendo 2 elétrons, tá bom? Então, o NOx do oxigênio foi de zero, que ele era uma substância simples, né? Para um NOx de -2. Recebeu 2 cargas negativas, né? Beleza? Então, 0 para -2 está aqui, tá bom? Tararã, e vamos para nossa... Aqui, nosso gabarito. Então, vamos para nossa última questão aqui, tá? Uma questão de química orgânica, né? Que não pode faltar, tá bom? Então, vamos ver o que ele quer. Está maceteado, não vou nem ler mais esse textão aqui. Bora direto ver o que ele quer. Então, a função orgânica presente no clonazepam, que inclui o grupo carbonila, é... Então, ele quer saber qual é a função orgânica que está no clonazepam que inclui o grupo carbonila, tá? O que é o grupo carbonila, Patrick? O grupo carbonila é o carbono, tá? Com ligação dupla com oxigênio, beleza? E onde é que vamos ter aqui o grupo carbonila? Vocês lembram que cada vértice desse aqui, da nossa estrutura, nossa representação, ele é um carbono, tá bom? E onde é que tem um carbono ligado a um oxigênio, fazendo dupla com oxigênio? Bem aqui, né? Beleza? Então, esse carbono, essa carbonila está ligada ao quê? A um nitrogênio, tá? Então, vamos lembrar lá das funções nitrogenadas. Qual função nitrogenada é essa, tá bom? Nós temos, de funções nitrogenadas, vamos ter a amida, a amina e os nitrocompostos, tá bom? Qual é a diferença, Patrick? Cara, a amida é justamente essa carbonila ligado ao nitrogênio, tá bom? A amina é o nitrogênio ligado a outras cadeias carbônicas, né, que não seja carbonila, tá? Ligado a um carbono, beleza? Por exemplo, aqui é um grupo metil, tá? Aqui 3 grupos metilos, tá bom? E aqui é um carbono secundário,
tá bom? Beleza? Então, essa é a diferença da amina para amida. Está ligado a um grupo carbonila, esse nitrogênio está ligado a um grupo carbonila, então ele é o quê? Uma amida. Está ligado a um carbono, uma cadeia carbônica, ele é uma amina, tá bom? Beleza. E aqui, Patrick, aqui também tem o grupo carbonilo. Quais são essas funções que também tem essas funções oxigenadas, né? Que tem um grupo carbonila, mas não são funções nitrogenadas, né? Que não tem nitrogênio, beleza? Então nós vamos ter que pode confundir também o acetona, o aldeído e o éster. Na acetona, nós vamos ter essa carbonila entre cadeias carbônicas, né? No meio da cadeia carbônica, em um carbono que vai se ligar a dois outros átomos de carbono, tá bom? E no aldeído? No aldeído, essa carbonila ela vai estar na extremidade, enquanto aqui na acetona a carbonila vai estar no meio da cadeia, aqui no aldeído essa carbonila vai estar na extremidade da cadeia, tá bom? Essa é a principal diferença. No éster, essa carbonila vai estar ligado a um oxigênio, né, que vai estar ligado a outra cadeia carbônica, e no éter aqui nem tem a carbonila, né, mas eu vou falar logo, eu comecei, o éter está entre cadeias carbônicas, né? Tá bom? Ligado a duas cadeias carbônicas aqui. Uma, duas. Beleza? Beleza. Então vocês puderam conhecer um pouco aí, né, sobre como a FCC cobrou, né, esse conteúdo, né, de química no concurso de soldado do Bombeiro Militar, né? E para quem não sabe, a gente tem uma turma de mentoria, né, com professores bem melhores que eu, tá? Não sou professor de química e apesar de ser formado em engenharia, né, mas temos professores muito bons que estão trabalhando nessa disciplina, né, que é uma disciplina que realmente precisa de uma explicação um pouco melhor, precisa de um reforço extra, que muita gente tem dificuldade, tá bom? Então, o que que nossa mentoria oferece? A mentoria do Cujo Bisurado, ela vai oferecer, além do planejamento, tá? Ela vai estruturar o seu estudo, trazendo para você metas diárias para cumprir, com conteúdo já separado, videoaulas, PDFs e metas diárias para você atingir, né? Ela gamifica o seu aprendizado, tá bom? Aqui, o exemplo de uma meta, né? Ela já vai trazer tudo o que é para você fazer com relação àquele conteúdo que a gente já separou. Você vai ver as videoaulas, vai ver os PDFs, tá bom? PDFs resumidos, vai ter cronograma de revisões, tudo isso pensado por quem entende de concurso público para você. E quanto isso custa? Isso vai custar 119, né, no preço especial, agora mensal, ou R$ 400 durante 4 meses, né? À vista, né? Aqui você tem uma economia, tá bom? Pagando de uma vez. Então, espero que vocês tenham gostado. Desejo sucesso para vocês nessa preparação. Todo concurso público, né? Cada batalha, cada luta é uma luta. Então, se você reprovou lá na prova de soldado, não se desanima, que essa aqui é outra prova, continue estudando e vai ter muita gente que reprovou no concurso de soldado que vai passar para oficial, gente que passou para oficial que não vai passar, que passou para soldado não vai passar para oficial, tá bom? Cada prova é uma prova, beleza? Então sucesso a todos e é isso.